Oi pessoal, meu nome é Jonathan, sou estudante de mestrado no programa de pós-graduação em Física, sou orientado pela professora Zélia. Dando continuidade ao ciclo de seminários do grupo, vou apresentar uma breve introdução à microscopia eletrônica de transmissão, que é uma ferramenta muito importante no estudo de estruturas de amostras, podendo fornecer não só alta resolução de imagem em escala nanométrica, como também informação estrutural através da difração de elétrons, e informações sobre a composição química da amostra por meio da análise da interação de elétrons de alta energia com os elétrons de caroço da amostra. Os materiais comumente estudados por essa técnica são os metais, ligas, cerâmicas, vidros, polímeros, semicondutores e compósitos. Aqui estão listados alguns eventos históricos que deram forma e contribuíram na evolução da microscopia. Em 1897, J.J. Thomson propôs o modelo atômico a partir de experimentos que estudavam descargas elétricas em tubos de raios catódicos. Em 1925, de Broglie teorizou que o elétron possuía características de onda, com um comprimento de onda menor que o da luz visível. Em 1927, Davidson e Germer demonstraram, através de experimentos de difração de elétrons, a natureza de onda dos elétrons. Em 1932, Noe e Ruska propuseram a ideia do microscópio eletrônico, num artigo através de demonstração de imagens que foram realizadas nesse instrumento, que está apresentado na figura 1. Em 1939, as empresas Siemens e Haussmann iniciaram a produção comercial do microscópio eletrônico de transmissão. A partir disso, os microscópios eletrônicos de transmissão só foram produzidos em larga escala no fim da Segunda Guerra Mundial. Em meados dos anos 50, Bowman e Hirsch e seus colaboradores apresentaram o mais importante desenvolvimento da microscopia eletrônica de transmissão para a ciência dos materiais. Aperfeiçoaram técnicas para afinar folhas de metal para a transparência de elétrons. Além disso, o grupo de Hirsch em Cambridge também desenvolveu a teoria da difração, do contraste de difração de elétrons, com a qual se pôde identificar, de maneira quantitativa, todos os defeitos cristalinos, planares e de linha nas imagens de microscopia eletrônica de transmissão. Atualmente, os microscópios eletrônicos de transmissão constituem uma das mais eficientes e versáteis ferramentas para a caracterização de materiais, desde o nível atômico até a escala, além da escala do micrômetro. A figura 2A ilustra um objeto aumentado por uma lente convexa. Considerando que a lente seja perfeita, ou seja, sem nenhuma aberração, a imagem de um ponto é formada com uma série de anéis concêntricos por causa do efeito de difração. O ponto central tem alta intensidade, enquanto as intensidades dos anéis são mais atenuadas. Esses anéis são chamados de anéis de Ayre ou padrão de Ayre. Para discutir a resolução, é necessário considerar em qual distância dois pontos podem ser distinguidos. Consideramos apenas o ponto central para efeito de simplicidade. Então, nas ilustrações de C a G, temos a aproximação desses pontos. E até a letra F, eles ainda são distinguíveis.
Na letra F, esse limite onde se pode distinguir os dois pontos se dá quando o mínimo de um dos pontos encontra o máximo do outro. E essa distância delta essa condição ela é chamada de critério de Rayleigh. Essa distância delta seria a resolução do microscópio, que é dada por esta equação, onde lambda é o comprimento de onda, n é o índice de refração do meio entre a amostra e a lente, e alfa é o semiângulo de coleta das lentes de aumento. O produto n seno de alfa é conhecido como abertura numérica. Assim, uma melhor resolução é alcançada quanto menor for esse delta. E pode-se melhorar a resolução através do aumento da abertura, usando meios com alto índice de refração, n, diminuindo o comprimento de onda lambda, usando diferentes fontes de iluminação. Por exemplo, se for usada a luz visível, como no microscópio de luz, cuja a luz visível tem comprimento de onda entre 390 nanômetros a 700 nanômetros, vai do violeta ao vermelho. Podemos melhorar essa resolução se for usado como fonte de iluminação os elétrons, que tem comprimento de onda muito menor, de 0,0123 nanômetros a 10 Kelvin a 10 kV de voltagem de aceleração do feixe, ou de 0,0025 nanômetros a 200 kV de voltagem. Então, com o uso de elétrons, a resolução tem uma grande melhora. Isso sem considerar a presença de aberrações e distorções no sistema, que degradam a resolução do microscópio. Historicamente, a microscopia eletrônica de transmissão foi desenvolvida para superar as limitações do microscópio de luz, devido ao comprimento de onda da luz visível. Quando se expõe as amostras aos feixes de elétron do microscópio eletrônico, a alta energia dos elétrons interage fortemente com os átomos da amostra e gera vários sinais. Os elétrons transmitidos, incluindo os não espalhados e os elasticamente espalhados sem perda de energia, e os dispersados em forma inelástica com perda de energia, são os elétrons que contêm a maior parte, a principal informação na microscopia eletrônica de transmissão. Para a difração de elétrons, incluindo área relacionada de difração, ou SAEB, a difração de elétron de feixe convergente, a difração de Kikuchi e a difração de elétron de nanofeixe. E também para o imageamento, incluindo ou formação de imagem, incluindo a imagem de contraste de espessura de massa, a imagem de contraste de difração, a imagem de contraste Z em microscopia eletrônica de transmissão de varredura, que seria isso aqui, e contraste de fase ou alta resolução. Analisando também a perda de energia dos elétrons transmitidos, pode-se obter informações através da espectroscopia de elétrons transmitidos, com a espectroscopia de elétrons de baixa energia. Os elétrons retroespalhados, secundários e de Auger não são normalmente utilizados na microscopia eletrônica de transmissão. Os elétrons secundários e retroespalhados são
primariamente usados para a formação de imagem de elétron secundário e imageamento retroespalhado. Os elétrons de Auger têm sua energia cinética analisada pela espectroscopia de Auger. A luz visível, que é gerada pelo fenômeno da catodoluminescência durante a interação de elétrons de alta energia com a amostra, pode ser usada na microscopia eletrônica de transmissão para o estudo de propriedades ópticas, mas é mais comumente usada em MEV, na microscopia eletrônica de varredura. Os raios-x são formados pelos elétrons incidentes com os elétrons de caroço dos átomos da amostra. São usados em geral para análise química da espectroscopia dispersiva de energia de raios-x. Calor também é gerado pelo feixe de elétrons, que faz a temperatura aumentar e pode causar danos à amostra. É comum observar o derretimento de nanopartículas de ouro ou prata na microscopia eletrônica de transmissão, mas o calor não é usado para análise nessa microscopia. O primeiro passo para trabalhar com microscopia eletrônica de transmissão é a preparação das amostras, que é a etapa mais crítica para a obtenção de resultados significativos. Basicamente, a preparação de amostras deve seguir os seguintes critérios: quantidade mínima de artefatos na amostra, espessura menor que 100 nanômetros, a amostra deve suportar ser colocada em retirada do suporte para análise, deve ser mecanicamente estável, deve estar desidratada e deve ser preferencialmente um condutor elétrico. Deve ser uma superfície limpa com o mínimo de contaminações. Se a amostra não possui todos esses critérios, serão necessários esforços especiais durante a operação em microscopia eletrônica de transmissão. Dependendo do tipo de amostra, propriedade e da informação a ser obtida por meio da técnica, vários diferentes métodos de preparação de amostras foram desenvolvidos. Amostras de materiais são geralmente sólidos desidratados e podem ser em forma de partícula, pó, fio, filmes ou sólidos condensados. Diferentes métodos de preparação foram propostos, como grades de microscopia eletrônica de transmissão, moagem de íons, eletropolimento, feixes de íons fixados e microtomia. A tabela 1 apresenta a comparação entre os métodos de preparação e suas aplicações a diferentes materiais. Neste slide temos um esquema que representa basicamente as partes de um microscópio eletrônico de transmissão. Canhão de elétrons, ele é a fonte de iluminação de elétrons, pode ser um canhão termiônico ou um canhão de emissão de campos. Lentes eletromagnéticas, elas são usadas para mudar a trajetória dos elétrons para focar o feixe e podem aumentar ou diminuir a imagem. Lentes condensadoras são localizadas logo acima da amostra, possuem a função de controlar os feixes de elétrons que chegam à amostra. São duas lentes condensadoras. A primeira, ela tem a função de controlar o tamanho do feixe e a segunda de controlar a intensidade do feixe de elétrons. Também temos duas aberturas condensadoras. A primeira abertura, logo abaixo da primeira lente condensadora, é fixa, não pode ser alterada pelo usuário. Já a segunda abertura, abaixo da segunda lente condensadora, ela pode ser alterada, e uma abertura pequena reduz o semiângulo alfa e a intensidade do feixe reduz. Uma abertura maior aumenta o semiângulo e aumenta a intensidade do feixe.
Aberturas pequenas, portanto, resultam em alta resolução de imagem, e aberturas maiores servem para observações mais generalizadas, né, da amostra. Temos também a lente objetiva, que ela é usada para focar e ampliar o objeto. São as lentes mais importantes, pois formam a imagem e o padrão de difração da amostra. A imagem e o padrão de difração são aumentados pelas lentes de projeção. A abertura objetiva normalmente se localiza no plano focal posterior, que está alguns milímetros abaixo da amostra. Esta abertura é usada para imagens regulares, incluindo imagens de alta resolução. Temos também lente intermediária, e esta lente é usada para ampliar a imagem e para selecionar entre o modo de difração ou a formação de imagem. Depois que os elétrons atravessam a amostra, um padrão de difração é formado no plano focal posterior. E assim, a primeira imagem é formada. Se for escolhido na lente intermediária o foco na imagem ou no padrão de difração formados, o escolhido será aumentado pelas lentes projetoras e aparecerá na tela. A abertura de difração é usada para obter o padrão de difração de elétrons de determinada área da amostra. E as lentes de projeção são usadas para aumentar a imagem formada pelas lentes intermediárias, onde o aumento final é dado pelo aumento das lentes objetivas multiplicado pelo aumento das lentes intermediárias e pelo aumento das lentes de projeção. Também temos a tela de visualização, que é revestida com pós fosforescentes que emitem luzes visíveis ao serem bombardeadas por elétrons de alta energia, e uma câmera para capturar as imagens. A difração de elétrons é causada pela natureza ondulatória dos elétrons. Ocorre devido à interação com as redes cristalinas da amostra e pode ser usada na determinação da estrutura da amostra e sua cristalinidade. Se cristalina, pode ser usada na determinação do tipo de estrutura, na simetria e nos parâmetros de rede. Também pode ser usada para identificar fases, orientação cristalográfica e estimar a espessura da amostra, além de alinhar a orientação da amostra para a formação de imagens, como na imagem de contraste de difração e imagem de alta resolução. A formação da difração de elétrons pode ser descrita pela lei de Bragg. Como mostra a figura 5, num ângulo de incidência θ, um feixe de elétrons entra em uma estrutura de cristal com planos paralelos em um espaçamento d. Após o espalhamento, a diferença de distância entre os dois raios adjacentes é de 2d seno θ. E quando 2d seno θ é igual a n lambda, esses dois raios têm a mesma fase, onde d é o espaçamento de incidência do feixe, θ é o ângulo de incidência do feixe, n o número inteiro e lambda é o comprimento de onda. Apenas ao longo de certas direções, as intensidades são fortes para que se tornem pontos de reflexão, ao passo que ao longo de outras direções, com menor intensidade, os elétrons contribuem para o fundo do padrão de difração. Na difração de elétrons, o comprimento de onda lambda é muito menor que o espaçamento de rede d, então o θ é muito pequeno. Assim, a diferença entre os feixes refletido e incidente é de 2θ. Na figura 6, temos exemplificações de uma rede cristalina e do padrão de difração de um cristal. A imagem é usada para documentar a estrutura de amostras investigadas
incluindo tamanho, forma, localização e distribuição. Exemplos típicos são grãos internos da amostra, microestrutura de deformação e defeitos precipitados e reagentes. Para reconhecer um objeto da amostra, é necessário um certo contraste. O contraste C é definido por esta equação, onde ΔI é a diferença na intensidade de duas áreas adjacentes. Em microscopia eletrônica de transmissão, o contraste de imagem pode ser classificado como contraste de espalhamento. Supondo que a amostra não difrata elétrons para formar a difração de Bragg, como uma amostra amorfa, o contraste de imagem na microscopia eletrônica de transmissão será somente devido à massa e/ou efeito de espessura, como apresentado na figura 7. Uma região com grande quantidade de massa espalha elétrons com ângulos maiores que a região com pouca massa. Depois da deflexão pelas lentes objetivas, os elétrons que estão com ângulos maiores são excluídos pela abertura objetiva, e assim, poucos elétrons da área com maior massa contribuem para a imagem, formando uma imagem escura no plano de imagens. Já a área com pouca massa forma uma área mais brilhante na imagem. A espessura tem um efeito semelhante ao da massa. Uma área mais espessa espalha elétron com ângulo maior que uma área fina e, portanto, aparece mais escura no plano de imagem. Pequenas aberturas objetivas produzem mais baixa intensidade de feixe. A imagem inteira aparece escura, enquanto que uma maior abertura produz baixo contraste, mas uma imagem mais intensa. A aceleração do feixe também afeta o contraste de espessura de massa. Se a voltagem de aceleração for diminuída, os ângulos de espalhamento aumentam. Se a amostra for um polímero, por exemplo, e se quiser um contraste maior, a voltagem aplicada deve ser entre 80 e 120 kV, mas a baixa voltagem reduz a resolução da imagem. A formação de difração de contraste. A formação de difração de contraste é induzida pelo fenômeno de difração de amostras cristalinas. A sua formação é ilustrada na figura 8, onde o grão A está na posição de difração de Bragg. Então, parte dos elétrons incidentes são difratados e outra parte transmitidos. Contudo, o grão B não está nas condições de difração de Bragg. Então, não ocorre difração e a intensidade do feixe transmitida é igual à intensidade do feixe incidente. Se for usada uma abertura objetiva pequena e o feixe difratado for excluído, a imagem do grão A aparece mais escura que a do grão B, que é a difração de contraste. A comparação entre a microscopia eletrônica de varredura e a microscopia eletrônica de transmissão se dá já a partir da condução do feixe de elétrons da fonte até a amostra, na estrutura dos microscópios usados, e também na formação da imagem, onde na microscopia eletrônica de transmissão o feixe de elétron atravessa a amostra e a imagem é formada a partir dos elétrons transmitidos, enquanto que na microscopia eletrônica de varredura o feixe de elétrons chega à amostra e a imagem é formada a partir dos elétrons que são refletidos pela amostra. Na figura 10, temos a comparação entre imagens formadas pela microscopia eletrônica de varredura em A e a microscopia eletrônica de transmissão em B. Em A, temos uma imagem da superfície da amostra com mais detalhes e em B nós temos uma imagem que detalha mais a estrutura
que exemplifica a aplicabilidade dessas duas técnicas de caracterização. Na tabela 2, nós temos uma comparação entre algumas características dessas duas técnicas. A tensão de aceleração, a faixa útil de aumentos, a resolução e a profundidade de foco. Essas características são determinantes na escolha de aplicabilidade do que se quer analisar com determinada técnica. Embora tenha vantagens em relação a outras técnicas, como maior poder de resolução de imagens e vasta aplicabilidade, a microscopia eletrônica de transmissão também tem limitações no seu uso. Quanto maior a resolução utilizada, menor será a fidelidade da imagem obtida em relação à amostra analisada. A radiação ionizante pode deteriorar a amostra, particularmente polímeros, alguns minerais e cerâmicas. Atualmente, os microscópios eletrônicos de transmissão comerciais podem chegar a mais de 400 kV de voltagem de aceleração. E por isso se indica que se faça uma análise com outras técnicas antes da análise de microscopia eletrônica de transmissão. Por exemplo, uma análise superficial através da microscopia eletrônica de varredura, antes que se conheça a estrutura, antes que se aprofunde na amostra. Para aprimorar o ruído de imagens, se pode combinar fontes intensas de emissão com detectores mais sensíveis. A figura 11 exemplifica um processo de deterioração de uma amostra de quartzo após bombardeio com feixe de elétrons. Na figura B, um bombardeio com maior tempo, um feixe de elétrons de 125 keV. Aqui temos um exemplo da análise estrutural da síntese de nanocristais de óxido de sério através da microscopia eletrônica de transmissão. As figuras 12 e 13 mostram micrografias resolvidas no tempo de um típico experimento de sintetização de nanocristais de óxido de sério a 870 graus Celsius durante 10 minutos. Estas foram as principais referências utilizadas para a obtenção de imagens e referências textuais. É isso. Muito obrigado. Agradeço a atenção de todos.